Olá, boa noite. Simone. Então, vamos começar. Hoje nós vamos falar da parte simbólica das formas, né? Então, é muito importante, eu fiz um roteiro aqui, porque nós vamos estar entendendo o holocromos. Hoje é uma das aulas, assim, bem importante, né? Por quê? Né? Porque, assim, nós preparamos esse módulo, esse primeiro módulo, né, para ser entendido, primeiro, assim, separadamente, formas, né? A forma, eu vou desenvolver um pouco hoje para compreender a forma, os itens, para ser entendido a forma. Vamos estar estudando nesse módulo 1 cores, vamos estar estudando chakras e vamos estar estudando sobre a mente holográfica. Não é? Então, vocês vão passar por todos esses estudos separadamente para entender depois na leitura, já fazendo a leitura, a junção, tudo já composto, né? Então, hoje, né, Ila deu uma aula sobre formas e campos magnéticos. Então, eu vou estar falando um pouco, resumidamente, o que é a forma, para a gente entender o simbólico. Então, quando nós estudamos a forma, isso é importante até se tiver, mas vai estar gravado aqui para vocês anotarem. Não é mais, de qualquer forma, vai estar gravado, vocês podem depois dar uma olhada. Então, quando a gente vai estudar a forma, a gente está estudando a forma, nós estamos estudando a função, vamos estar estudando a cor, o padrão, os campos, né? Isso tudo define o resultado simbólico. E do resultado simbólico define a leitura holográfica. Então, assim, quando nós olhamos para uma forma, né, vamos colocar essa forma. Quando nós estamos olhando para uma forma, nós estamos aqui definindo a forma. Isso tudo faz parte, tudo que eu vou estar trazendo hoje aqui para vocês faz parte da forma, né? Então, a forma não é só o desenho, é porque a gente aprende na escola como se a forma fosse só o desenho, não é? É o formato, o design, né? O desenho, o gráfico, mas a forma ela acompanha tudo que tem forma na natureza e em todas as coisas, mas o holocromos e o campo dos fractais, a gente trabalha com os fractais, a geometria da natureza, né? Então, nós estamos, o holocromos é a definição, é a leitura a partir das formas da natureza. Então, quando a gente está olhando para uma forma, qualquer forma, né, na natureza, ela está junto dela, está a função, para que é que serve, né? Tem a função e também tem a substância. Mas nesse módulo nós não estamos estudando a substância. Nesse módulo a gente está estudando forma, função, nós vamos estudar a terceira coisa importante da forma, a cor. Né? A quarta coisa importante da forma, o padrão. Né? O padrão, ele é definido pelo físico e o químico, né? É uma mistura biológica, química, física, e química vai dar o resultado do padrão. Por que é que a zebra tem aquele padrão? Por que é que aquele caracol tem aquele padrão? Por que é que as onças têm aquele padrão de pele? Os gatos têm aquele padrão? O padrão é definido pelo biológico, físico e químico. É uma mistura química de cada espécie que vai definir o padrão da pele, o padrão da cor, né, que são pigmentos, né, que tem um resultado, que traz como resultado físico e biológico e define o padrão daquela espécie. Né? Então, para a gente olhar para uma forma, nós estamos vendo vários aspectos. A gente está vendo o aspecto forma, função, cor, padrão e os campos magnéticos. Toda forma tem os padrões magnéticos. Então, uma forma vai acompanhar um padrão magnético, vai acompanhar ressonância, vai acompanhar
os campos de espiralático de energia, vai estar acompanhando as redes também. Então, toda forma acompanha também essa parte eletromagnética, né? Ou campo de ressonância, ou campo telúrico. Então, para toda forma, uma forma ela não existe no espaço sem ela ter, eu estou falando de seres vivos, né? Eu estou falando dos seres animados e vivos, né? Para todas as formas tem uma função, para que é que serve, né? Para todas as formas tem uma definição de cor, que é uma frequência, né? Para todas as formas vivas tem um som, para todas as formas vivas tem uma substância, para todas as formas vivas tem um padrão, né? Para todas as formas vivas tem um campo em volta dessa forma. Então, isso, quando nós estamos estudando o holocromos, nós temos que ter uma noção básica de tudo isso, não é? Então, vocês têm um material vasto, tanto da apostila, como a bibliografia, como os links, para estar revendo tudo isso. E eu estou acrescentando, vou estar acrescentando, já tem na bibliografia, mas eu vou acrescentar um link sobre padrão, né? Acho que químico e biólogo Turing, que ele vai falar do padrão. Então, eu acho assim, muito importante vocês darem uma estudada no padrão. Ele traz aqui as variações dos padrões, né, da natureza. Ele vai dizer que todos esses padrões da natureza são encontrados em animais e é definido pela parte biológica e química, que traz pigmentos, e vão definindo todos os animais e todos os seres vivos, né? Então, cascos, peles, cabelos, né? Então, todos os seres vivos, né, têm uma definição de um padrão. Então, ele vai trabalhar especificamente com esses padrões que ele resolveu pesquisar vários padrões, mas ele trouxe os padrões de animais, dos animais, assim, dos felinos, das girafas, dos animais maiores, né? Pelo menos nessa pesquisa que eu olhei dele, né? Então, isso tudo são os padrões que tem na natureza, né? Então, isso é bem importante também vocês darem uma olhada. Não é obrigado. Padrão faz parte do nosso estudo. Quem não quiser estudar não tem uma necessidade assim emergencial, né, agora, mas com o tempo vai ser necessário dar uma olhada no estudo dele, de Turing, para definir um pouco, para vocês entenderem um pouco o padrão. Não é porque é que um ser vivo, porque é que todas as formas da natureza, ela vai definir esse padrão, que a gente olha, né, e o padrão já define, né, a gente olha para algo e já traz uma definição daquele padrão, daquela família, não é? E quando a gente define já a família, a gente já praticamente define a cor, a gente define a substância, não é? A gente define a atitude, a personalidade, né? Todos esses animais que ele estudou, que trazem como características variadas, ele vem trazendo também o comportamento. Então, quando ele mostra a pigmentação da girafa, a gente já sabe também a relação de comportamento. Quando a gente mostra os leões, as zebras, os cavalos, os gatos, junto também do padrão, já traz uma definição de comportamento. Então, quando nos estudos do holocromos a gente foi observar a forma de uma definição de personalidade, de estrutura, da estrutura da emoção, da percepção, né, que aquela forma traz.
Então, quando a gente está falando de forma, a própria forma em si, se a gente tirar a cor, não se a gente tirar a cor e vamos olhar só para a forma, vamos olhar para a forma de uma semente, uma forma de uma raiz, ou um cavalo, ou uma zebra, só a forma em si, ela já está colado à função, independente da gente ver a cor e o pigmento. Então, só a forma, né, já traduz muitas coisas, né? E a partir da forma, ela já traz a estrutura, ela já traz a personalidade daquela forma e já traz a função. Sei que a forma e a função, ela é tão colada, ela é inseparável, que ela já define também a estrutura daquele ser que se apresenta. Então, só olhando a forma, a gente já sabe a estrutura, porque ela vem com a função. Quando a gente olha a cor, fortalece mais ainda, porque na cor também temos o padrão da cor, né? A cor traz a sensação, né? A forma define, né? A forma materializa, localiza, né? A cor, ela traz a sensação. Qual é a sensação que tem essa forma? Porque se a gente olhar a forma, por exemplo, só a semente sem a cor, a gente vai olhar e dizer, é uma semente, e a função da semente é expandir, né? Fazer crescer aquele fruto, né? Fazer crescer tudo aquilo que está contido naquela semente concêntrica, né? E que em algum momento ela vai expandir e vai surgir dela uma vida que vai durar anos, que está toda contida nela, mas naquele momento que ela expandiu, deu resultado daquele ser, seja planta, seja um animal, sejam pessoas, não é? Então, a função da semente, sem a cor, a gente sabe. Mas quando coloca a cor, quando coloca a cor e o padrão, a gente já define, é de tal família, é de tal... Então, se for uma planta e já vem com uma cor, e o padrão, que às vezes é pintadinha, desenhos quadradinhos, desenhos espiraláticos, desenhos pontiagudos, desenhos pontilhados, a gente já vai dizendo, com essa cor, na cor a gente já define um pouco também a função e a substância. E quando a gente vê o padrão, que é um desenho sobre aquilo, ou sobre a raiz, ou sobre a folha, ou sobre o fruto, ou sobre as pessoas, os animais são as peles, ou o pelo, no padrão, a gente define as características mais precisas da família. É de tal família, e vai reforçando a estrutura daquele ser, né, daquela forma. Então, juntou a forma, juntou a função da forma, juntou a cor, né, junto com a cor. E o padrão, né, a gente sabe qual é a substância para que é que serve. E o mais importante para a gente no Holocromos, que foi o nosso estudo, foi o meu estudo, quando eu vi todas aquelas formas no ar, claro que eu anotei a forma, né, e já sabia do significado, porque é que elas estavam se apresentando. Mas eu, depois que cataloguei tudo, eu quis estudar. Depois que eu organizei tudo, eu disse, mas eu quero entender por que é que eu sei que uma semente traz esse campo psíquico, traz essa tradução simbólica. Então, eu fui estudar. Aí eu fui estudar que tudo na natureza tem uma forma, tem uma função, tem uma substância, tem uma cor, tem um padrão, e ela em si já define uma personalidade, uma estrutura para cada coisa, não é? Então, isso tem nos nossos estudos separados, e no segundo módulo, vocês vão estudar tudo isso já juntos, já entrelaçados, porque no segundo módulo já é a leitura holográfica e a tradução simbólica do Holocromos. Então, hoje,
né? Agora eu vou entrar um pouco nessa tradução simbólica, para vocês entenderem por que que foi importante estudar a forma, por que que é importante estudar a cor, por que que é importante estudar os campos de vibração, né? Por quê? Porque o holocromos, a nossa leitura holográfica, tem que necessariamente ter uma forma, necessariamente ter uma cor, e necessariamente tudo na natureza tem que ter um campo magnético, senão não está vivo. Não basta ter só a matéria como definição da estrutura. Tem que ter um campo magnético, um campo de ressonância. Tem que ter os campos que nós chamamos também, que é espiraláticos, que é o prana. Então, tem que ter esse campo magnético para dar vida, para sustentar a vida. Por isso esse estudo. Bom, depois que nós estudamos isso, que é o que vocês estão estudando, nós vamos para a tradução simbólica. Então, assim, nós já fizemos isso nesses 11 anos. O sistema, quando nasceu, ele já nasceu com toda essa tradução. Ele veio completo, ele vinha uma forma e dizia, significa isso, isso, isso. Quem tira essa forma em determinadas posições está trazendo potencial, e é esse o potencial. Quem tira essas formas em desafio, em dissonância, é essa dissonância. Não é? Porque o princípio da ressonância e da dissonância, do potencial e do desafio, é tudo que está na Terra. Não é? Na Terra, nesse espaço da Terra, a existência está relacionada o dia e a noite, aos opostos complementares. Então, não tem nada, absolutamente nada, nenhuma forma viva, né, que não conduza e que não traga em si os aspectos ressonantes e dissonantes. Então, a leitura, quando foi construído o sistema, ela já estava pronta. Mas eu quis separar para todos entenderem, porque a pergunta que eu ouvia constantemente nas palestras era: por que você chegou a essa conclusão? Por que essa forma tem esse sentido? Por que essa forma tem esse significado? Então, eu achei que antes da gente entrar na leitura, já com uma forma completa, como vocês já receberam no clique, né, como vocês têm todo o material já organizado, eu sei que o material está organizado, vocês poderiam fazer a leitura a partir desse material que já está organizado, mas eu achei importante vocês estudarem um pouco esses itens separados, né? A forma, a função, a cor, o padrão, os campos magnéticos, né? Para daí, né, na junção dessas 6 coisas, né, esses 6 itens, essas 6 pontuações, né, 6 faces, né, de cada forma, a gente poder, depois que junta o padrão, que junta a forma, que traz característica daquela forma, a cor, que traz a sensação daquela forma, depois que juntamos esses 6 itens, aí sim, a partir daí, a gente vai fazer a tradução simbólica, a leitura holográfica de cada tela. Então, eu vou dar exemplos hoje de algumas para vocês, né, que é muito interessante, que já é tudo junto, né? Depois que juntamos tudo, a forma, a substância, a cor, a frequência em hertz, cada forma nossa, cada holocromos, cada holograma, ela tem forma, cor, substância, e tem um hertz, também tem um som, né? Que isso vocês vão dar no 4º módulo, que é o módulo do Holossons, que é música, né, e frequência, né? E vamos estudar os hertz. Cada tela tem um hertz, né? E é por isso que quando junta 8 telas, fica bem simples até para quem está na música, construir até uma música, porque nós pegamos 8 telas e cada tela tem um hertz e tem notas musicais, então fica muito fácil para quem está dentro da música construir uma música. Então, cada pessoa tem a sua própria música de nascimento.
e cada pessoa também tem uma música para o seu momento. Mas isso a gente vai estudar no quarto módulo, é o último módulo, é o quarto, que é holossons, que são os sons frequenciais em hertz, para estudar, compreender o que é frequência musical, o que é frequência, o que é hertz. Então, retornando agora para a tradução simbólica, né? Hoje nós não vamos estudar o hertz, hoje nós só vamos estudar a tradução simbólica, já dá, de novo, vou repetir pela última vez para entrar na leitura. Nós hoje estamos estudando o módulo 1, a gente estuda só forma, cor, forma e função, cor, padrão e campos, tá bem? Então, vamos lá para a tradução simbólica. Depois que estudamos tudo isso, juntamos tudo isso, vamos fazer a tradução simbólica das telas, tá? Então na primeira tela, né? Na primeira tela, a gente vai vendo, né? Vou colocar aqui. Eu vou... Não, pode ficar aqui. Então, a primeira tela é o físio, né? Então, ela tem a forma de círculo, ela é o vermelho deep, é o elemento terra, tem uma frequência sonora, a palavra dela é força orgânica, o arquétipo é sementes, né? E o significado da forma, inteireza, totalidade, integralidade. Nós temos a segunda, né? A segunda é o nascimento da Terra. Então, nós temos forma de círculo aberto, nós temos células germinativas, vermelho, elemento terra, frequência sonora, a palavra é o nascimento, o arquétipo é o germe, significado da forma, inteireza, totalidade, integralidade. Nós temos a guardiã, que é a Naja, essa aqui. Nós temos a forma de vésica, laranja, o elemento água e fogo, a frequência sonora, a palavra sabedoria universal, o arquétipo é a Naja, o significado da forma é entrelaçado em movimento que serpenteia, representa o DNA, a matriz da vida e a Kundalini. Nós temos aqui a mestrina, né? Então, nós estamos, né, em cada tela dessa, nós juntamos já forma, significado, cor, hertz, tá tudo junto, né? Então, da mestrina, nós temos uma forma de fluxo circular, o elemento é água, a cor é rosa, a frequência sonora, a palavra é aliança, o arquétipo é a seiva, o significado da forma são os campos que interligam todos os pontos de informação, né, que vão se conectando e formando outros. Tá? Nós temos agora a florescência, né? A florescência ela está em forma de flor, em espiral, laranja, o elemento fogo, a frequência sonora 122 Hz, mas a gente não está estudando agora o Hertz. A palavra luz do dia, o arquétipo é flor, o significado da forma é força centrífuga e centrípeta em movimento de expansão plena. E eu vou dar mais um exemplo só para vocês terem uma ideia de que nós já juntamos e que na hora da interpretação simbólica já está tudo junto, né? Então, nós temos a flor de ouro, é uma forma de flor em espiral, a cor dela é ouro, o elemento é fogo, a frequência sonora é 136 Hz, a palavra é consciência, o arquétipo é áureo, significado da forma, vórtex de energia em forma de ondas de radiação solar que se propagam. Né? E nós temos várias telas, nós temos 64 telas e todas essas telas estão definido, inclusive, qual é o arquétipo. Eu, inclusive, durante muito tempo fiquei pensando, será que a gente, se eu deixo ou não deixo claro esse arquétipo, porque para a gente não ficar muito em cima do arquétipo. Então, uma pessoa vem para fazer uma leitura holográfica, então ela traz
a flor na primeira posição. Então, a gente vai definir, essa pessoa é flor. Então, a gente vai pegar logo as características todas de flor e definir essa pessoa como sendo flor. E no desafio que estão a segunda, a quinta e a sétima tela no desafio, a gente vai dizer, na segunda tela, que é um desafio, a gente pode dizer, essa pessoa raízes. Então, assim, nós vamos olhar essa pessoa com uma desconexão com a terra. Então, eu fiquei um pouco assim, sem querer definir o arquétipo. Isso já está definido há muitos anos, eu nunca trouxe. Trouxe pela primeira vez nesse curso. Né? Eu vou disponibilizar isso que eu estou lendo para vocês, como uma apostila, eu vou disponibilizar. Então, eu fico um pouco preocupada da gente não caracterizar muito. Essa pessoa, na segunda posição, ela tem uma desconexão com o corpo, e ela é assim, e o processo dela, da vida inteira, é assim. Então, quando a gente define o arquétipo, essa preocupação sempre tem que estar presente. Bom, essa pessoa, ela tem característica desse arquétipo de nascimento. Ela traz, sim, na primeira posição, ela traz essas características. No desafio, ela traz outras características, mas isso não é para sempre. Isso está relacionado a muitas questões, ao momento, ao contexto social, ao contexto universal, e vários aspectos que tem que ser levado em conta, sem ficar muito apegado na característica de personalidade, na característica do arquétipo. Tá? Então, assim, o que é o Holocromos? O que é que vocês estão estudando? Né? Qual é a proposta da nossa escola? A proposta da nossa escola é dizer, né, que a partir da forma da natureza, a gente faz a tradução simbólica, né, e traz, e faz exatamente a tradução daquilo que aquela pessoa está vivendo nesse momento. Né? Ela vem, ela escolhe 8 telas, a gente organiza as 8 telas, a gente monta um holograma e nós vamos fazer a tradução simbólica. O que é que cada forma dessa traz como o simbólico, né? O simbólico em todos os níveis. A primeira tela, a gente traz o aspecto espiritual, né? E está no campo do éter. A segunda tela é o desafio, porque é o ego, e é o elemento A. A terceira tela é o fogo, e é a sensação. A quarta tela é água, e é a emoção. A quinta tela, a terra, e o corpo físico. A sexta tela é a percepção. A sétima tela é o inconsciente, e a oitava tela é a consciência. Né? Então, assim, quando uma pessoa vem e escolhe 8 telas, nós vamos traduzir nessas 8 telas cada característica que está contida ali na forma, no padrão, na cor e na função. Nós vamos levantar pontos de reflexão daquilo que aquela pessoa escolheu, daquilo que ela trouxe do mundo interno dela. Ela escolheu a partir da forma, mas é a representação do sentimento, do pensamento, da emoção, e da sensação e da percepção. E nós vamos fazer uma tradução. Nós somos os terapeutas da tradução, da decodificação. Hoje, se tivesse que definir uma forma para o nosso trabalho, nós seríamos aqueles decodificadores, né, dos símbolos, né, das formas, dos códigos. E aí fica simples, né? Ele aparentemente é complexo, mas ao mesmo tempo é simples. Né? É complexo porque tem que entender o processo, mas é simples porque dentro de uma sessão do Holocromos, às vezes uma pessoa que passaria 6 meses ou 1 ano em sessão, em 4 sessões, nós levantamos pontos, né? Não pontos que estão circulando na periferia, mas pontos e reflexões profundas, reais, que traz assim,
que tira a pessoa da periferia e traz para o centro, né? E olhar para aquilo que é substancial, e olhar para aquilo que, de fato, de real, está produzindo angústias, depressões, ansiedades e várias, né, e várias questões, né, que se apresentam. Então, qual é a função do Holocromos, né, e qual é o nosso trabalho? Né, o nosso trabalho é traduzir formas, né, e para traduzir formas, precisou e precisa passar por todo esse entendimento de forma, de cor, de padrão, né, para a gente estar fazendo a tradução dessa leitura, para a gente estar fazendo um holograma. Né? O que é um holograma? É a tradução simbólica daquilo que aquela pessoa escolheu, né? Daquilo que aquele indivíduo, aquele sujeito escolheu, né? Daquilo que a mente não dá conta de entender. Por que é que desencadeou isso? Por que é que desencadeou uma depressão? Por que é que desencadeou um recolhimento? Por que é que desencadeou uma agressividade, ansiedade, alergias? O que é que fez com que esse indivíduo, esse sujeito, produzisse tantos sintomas? Né? A mente tem uma ideia, mas ela tem uma ideia ainda muito superficial. É muito fácil a gente falar, não, a própria pessoa chega e fala, eu estou muito ansiosa, estou muito, ou está triste, ou está em depressão, ou está... Sim, tudo bem. Você sabe qual é o motivo que lhe fez chegar até... você percebe o que lhe fez a desencadear esse processo? Tem várias pessoas que falam, sei. A maioria fala, não. Mas mesmo os que falam, os que dizem, eu sei, mas quando a gente vai fazendo a tradução das telas, não está exatamente naquele ponto que a pessoa trouxe. Né? Ela está um pouco mais abaixo, que está um pouco mais como pano de fundo, né? Está mais como pano de fundo e com um certo desafio de vir para frente, né? De ser visto com clareza. Né? E é bem claro, né? E bem óbvio que quando aparece a somatização é porque não está claro. A somatização, ela ocupa esse lugar daquilo que não está claro. E que a nossa função como terapeuta é clarear, é trazer, levantar pontos, trazer insights, né? Porque a partir disso, aquilo que está no pano de fundo, ele de alguma forma se move, ele mobiliza, seja nos sonhos, seja com insights, seja com sincronicidades de chegar a livros ou pessoas trazendo algum conteúdo. E na própria sessão, essa ressonância acontece. Né? A relação dentro da sessão é exatamente isso, né? É trazer essa ressonância daquilo que internamente aquela pessoa escolheu, como as telas, e nós fazendo a tradução, né, dessa ressonância, daquilo que reverberou internamente, a gente só levanta pontos, levanta reflexões, né, levantamos pontos, né, para a pessoa refletir e ela mesma trazer esse campo de reflexão, de insights, que naturalmente essa estrutura psíquica, essa estrutura física, emocional, ela vai se organizando. Né? Essa estrutura psíquica, ela vai se organizando e entendendo de muitas formas. Vai entendendo no nível, às vezes, no mental, às vezes vai entendendo a nível emocional, né? E também, mesmo sem entender em outros níveis, né? No nível energético, no nível do inconsciente, não tem nenhuma importância, porque não traz para o entendimento mental, mas está tudo sendo organizado em outros níveis. Então, é isso que é o Holocromos. Nós somos terapeutas das terapias holográficas. Nós fazemos uma tradução simbólica dos hologramas. Né? A nossa leitura é uma leitura holográfica. Holográfica porque não tem um sentido racional e mental. A gente faz uma leitura pelaquilo que
o sujeito escolhe, e aquilo que o sujeito escolhe, né, com formas criativas, com formas que vêm da natureza, aquilo que ele escolhe, a gente sabe que tem um campo de ressonância, e um campo que traz, né, junto com esse campo de ressonância, esse campo morfogenético que está em torno daquela pessoa, daquele sujeito, né, e o conteúdo interno, né, não só do que ela traz, mas daquele conteúdo que é vivenciado no contexto social, no contexto individual, no contexto coletivo, aquilo que aquele sujeito produz e que vivencia, tanto em um processo evolutivo, como nos desafios para contribuir para a evolução, não é? Tanto os aspectos da ressonância, que ajuda a construção de cada indivíduo, né, e com celebração, alegria e construção dessa evolução, e a parte dissonante, né, que são os desafios, que são os conflitos, que também faz parte da evolução, mas quando nós percebemos os conflitos, mesmo fazendo parte da evolução, é aí o ponto desafiante na terapia, né? Todo o processo terapêutico a gente vai olhar principalmente para aquilo que é desafiante, né? Ninguém vem para a terapia para olhar o potencial, para olhar a ressonância, né? A maioria das pessoas, aliás, terapia, as pessoas vêm para a terapia para olhar para os aspectos dissonantes, os aspectos desafiantes. E dentro da nossa leitura no Holocromos, nós temos 3 telas ressonantes, as outras todas estão no campo dissonantes. Nós temos 3 ressonantes, 3 dissonantes e 2 que entram no campo ressonante e dissonantes. Tá? Então, essa é a leitura, essa é a função do Holocromos, fazer a tradução simbólica das telas, né? Então, é isso. Eu espero que vocês estejam estudando, estejam gostando, né? Nós vamos estar de muitas formas juntos, né? Estou muito pensando em Salvador, em algum momento, fazer um campo vivencial para estarmos juntos, tirando dúvidas, né? E vamos ver em outros estados também, né? Eu devo estar em São Paulo e no Rio, né? E aqui em Salvador. Então, a gente pode concentrar, talvez, quem esteja no Nordeste e quem queira vir de fora também, concentrar um final de semana aqui, ou um dia, no Rio e São Paulo, para a gente tirar todas as dúvidas, para a gente fazer algumas leituras holográficas, alguns hologramas ao vivo. Tá? Por enquanto, no módulo 1, é muito importante vocês estarem agora estudando o clique. Vocês receberam o clique, pega o clique e começa a ver, tira 2 telas. Aí lê aquela tela que é ressonante e na segunda o que é dissonante. Tá? Então, pelo menos essas 2 telas vocês já vão treinando como é a leitura do Holocromos. Primeira tela ressonante, segunda dissonante. E no segundo módulo vocês vão aprender como fazer a leitura do holograma completo, que são 8 telas. Então, é isso. Qualquer dúvida, eu estou aqui para responder as perguntas. Alguma dúvida? Tá claro? Eu fui assim um pouco repetitiva para estar bem claro que esse tema é muito importante para a gente, não é? Em si, o clique que vocês têm na mão nem precisaria estudar separado, porque nós já juntamos tudo. Quando a gente olha uma forma circular, a gente já está falando, isso aqui é um círculo, isso aqui é uma semente. E qual é a função da semente? Germinar, né? E então, qual é a função no potencial? No potencial é elaboração de projetos, é vida, é a força vital, é realizações. No desafio,
que vai ser na segunda posição, que é o conflito, que é o ego. Qual seria isso na segunda posição? Está com dificuldade de materializar, dificuldade com a realização, dificuldade com o aspecto do feminino, dificuldade com o aspecto da terra, uma relação desafiante com a mãe, né? Então, a gente vai pegando, a gente traduz, né? Não olha mais o significado da forma no nível físico e nós vamos para o simbólico. Aí, agora, a gente não está olhando aqui como uma semente, a gente está olhando agora como uma mãe, né? Que germina, que faz nascer. A gente também não está olhando só para o gênero, né? Ah, é uma mulher. Não, a gente está olhando para o aspecto. A gente vai olhar para o aspecto. Qual é o aspecto do feminino, né? Então, nós vamos estar olhando para esse aspecto, o aspecto daquilo que produz, aquilo que faz nascer, aquilo que faz acontecer, né? Então, quando está na segunda posição, não realiza, não materializa no momento, é tudo no momento. Né? No momento não está materializando, no momento não está realizando, está com baixa de energia, está com desconexão com a terra, está com desconexão do feminino, está sem força vital. Né? Então, a tradução simbólica já acontece automaticamente, a gente não precisa mais olhar, entender que forma é aquela, a gente só precisa entender que cada tela dessa tem que traz o simbólico em todos os níveis. Cada tela traz o simbólico no nível espiritual, mental, emocional, sensorial, da percepção, do inconsciente, né? E de certa forma, da abrangência da observação, né? Que eu poderia chamar consciência, mas consciência é algo muito mais amplo. Né? Eu não estou falando da mente consciente, estou falando de uma consciência, né? Que está contida todos esses níveis na tela. Então, cada tela também traz os elementos e cada tela traz esses níveis. Ela vai trazer o nível espiritual, mental, sensorial, emocional, perceptivo, intuitivo, do inconsciente e da expansão, né? Que é o espiritual de cada ser. E nós vamos apenas indo, né? Não só apenas, né? Tudo isso, mas assim, vamos traduzindo, não porque ela tirou aquelas telas, mas vamos traduzindo aquilo que ela escolheu e vamos chegando a uma observação mais completa, né? Dessas escolhas e do momento daquela pessoa. Então, é isso que é o Holocromos, é dessa forma que se desenvolve uma leitura. Então, eu gostaria que vocês fossem treinando, né? Pega o clique, olha todas as telas, olha o nome delas, as cores, está tudo atrás. Ela tem uma forma, ela tem um nome, ela tem um número, ela tem uma função. Aí ela tem a ressonância, que na primeira posição é ressonante, na segunda posição é dissonante. Aí vocês vão lendo, né? Vão tirando, bota amigos para tirar e vão lendo. O que está ressonante, na segunda tela, o que é dissonante. Então é isso, qualquer pergunta, qualquer dúvida, agora é a hora da gente ir tirando, né? Principalmente vocês que estão chegando no Holocromos, e quer entender, assim, ainda tem uma caminhada para chegar até a leitura das 8 telas. Então, é muito importante vocês irem tirando as dúvidas, assim, não... esse é o momento, né, que a gente... aqui, né, que a tecnologia proporciona da gente se encontrar para ir tirando as dúvidas, né? Vocês têm dúvidas quando vocês receberam o clique? Vocês receberam o clique, vocês já estão em contato com o clique, estão olhando as formas, como é que vocês estão fazendo? É muito interessante a gente ir estudando dessa forma, porque depois vai entrar as substâncias, o holocromos no futuro, não sei quando, mas cada tela dessa, como tem definido forma, padrão, cor, tem definido o hertz, e tem cada uma substância. Então, qualquer pessoa, depois do estudo da substância, que gosta de química,
pode misturar, né, as telas e construir uma homeopatia, por exemplo, mas isso é no futuro, né? É porque o estudo holocromos, ele tem tanta definição, né? Por exemplo, quem está na música e absorve o hertz pode criar uma musicalidade, né? Cada uma está definido a substância. Quem está no caminho da farmácia, da química ou da alquimia também pode construir alguns medicamentos, né, alguns florais, ou alguns, cada um, isso vai depender do caminho de cada pessoa, né? Eu trouxe isso só para vocês entenderem que o holocromos é muito vasto e, ao mesmo tempo, não é complexo. Às vezes a gente pensa que é complexo, porque nós estudamos tudo separado na escola. A gente teve que estudar morfologia, que é a forma, a gente teve que estudar substância separado, né? A gente teve que estudar a cor, né? A física estuda a cor, a química estuda a química, a biologia vai estudar a forma. Então, separou tudo. Como nós estamos dentro da área das psicoterapias, né? Na parte, principalmente, né? Psicoterapia e arte-terapia, e a inter-relação com o sujeito, eu tive que olhar para tudo isso e disse, não, agora não me incomoda, eu não quero olhar para o hertz. Quem for da música vai olhar, porque já está definido. Quem for químico vai olhar para isso, quem for... Eu vou olhar para a tradução simbólica. Esse indivíduo vai chegar até a mim, ele me procurou porque ele quer uma relação de transferência, uma relação que produz a terapia, né? Ele me procurou como psicoterapeuta e ele quer entender o processo terapêutico dele. Então, o holocromos, a base do holocromos é a leitura, né, a interpretação simbólica daquelas telas que aquele indivíduo escolheu como parte daquilo que está escondido e que para a gente está muito claro porque ele escolheu essas formas. Nós vamos decodificar aquilo que ele escolheu e, a partir dessa decodificação, a própria pessoa ela vai organizando, ela vai trazendo os insights, ela vai trazendo, né, toda a informação que fica presente, que traz a clareza, né, toda essa informação, a partir da tradução que vai ficando claro, a própria pessoa vai organizando. Então, essa é a nossa função. E eu gostaria que vocês entendessem isso. Vocês entendem isso? Vocês compreendem o que é essa leitura holográfica? Que, por exemplo, no segundo módulo, vocês vão escolher, ou vocês vão aprender a atender pessoas, e essa pessoa vai chegar até vocês, e vão escolher 8 telas, e vai ser montado um holograma, e que cada tela dessa, na primeira posição, tem o éter. Então, a gente vai olhar a qualidade, aquilo que aquela pessoa trouxe de nascimento. A segunda tela é o conflito, é o ego. Aquilo que eu sou, mas que o social não deixa eu expressar. E que traz um conflito, e aí traz as somatizações, e desencadeia vários processos. Essa que é a tela da terapia. Nós vamos olhar para os desafios. Então, nós vamos para a terceira tela e nós vamos ver o aspecto o aspecto sensorial, né? Com esse conflito na segunda, o que é que desencadeou na minha sensação? A quarta, o que é que desencadeou na minha emoção? A quinta, o que é que desencadeou no meu corpo físico? A sexta, o que é que está acontecendo com a minha percepção? Por que é que eu não estou percebendo, ou eu estou percebendo e não consigo barrar esse processo? A sétima, é aquilo que está no inconsciente, que fez desencadear esse processo. E a oitava é aquela que a gente precisa entrar no campo de neutralidade, né? Então, é isso, nós já estamos com 20 horas e 58 minutos, eu vou estar encerrando, eu vou deixar em aberto só 1 minuto para saber se alguém ou algum de vocês querem fazer alguma pergunta. Está tudo claro? Vocês podem escrever aí se está tudo claro.
Se está tudo entendido, compreendido. Uhum. Denise disse que ainda tem um pouco de dificuldade, mas nas leituras, mas está estudando, né, para aprofundar. É natural, porque são muitas informações separadas para depois juntar. No segundo módulo vai ser bem tranquilo, porque no segundo módulo vocês já vão estar fazendo a leitura da tela que já tem uma definição, já juntou tudo, já juntou forma, cor, padrão, personalidade, arquétipo, já está tudo junto, vocês só vão fazer a leitura. Então, mas é importante estudar tudo isso, até porque vocês podem estar em uma palestra ou atendendo alguém e essa pessoa perguntar, mas como é que você chegou à conclusão de tudo isso? Né? Por que é que você chegou à conclusão que eu tenho um desafio com a minha mãe, ou que tenho um desafio com o meu pai? Como é que você sabe disso? Aí você tem que explicar, é por conta da forma, né? A forma gera um padrão, tem uma cor que gera sensação, sentimentos. Então, até para estar fazendo palestras, atendendo pessoas, é importante estudar as matérias e as disciplinas separadas e depois fazer a leitura junto. Não é? Então, Tatiana está dizendo que muito obrigado pela aula. Obrigada também, Tatiana, por vocês estarem hoje aqui comigo. Eu fico muito feliz. Eu amo o sistema Holocromos, eu amo o meu serviço humanitário e como professora da aula, para mim é uma alegria estar com vocês. Muito obrigada. E então estamos aqui, Clarice disse que a aula foi muito boa, foi massa, não é? Então estamos todos tá ok. Obrigado, boa noite, né? Namastê, gratidão aí para todos. Né? Fabiana está dizendo gratidão pela aula riquíssima das informações, né? E que está anotando as dúvidas. Né? Então, tem aqui gratidão, Tatiana, gratidão, Denise, né? Fabiana está dizendo, né, para a próxima web, né? Bora praticar, muito bom, vamos praticar. Boa noite, vamos, estuda, pega o clique e estuda bem, e a apostila e tudo, os vídeos, estude bastante, que a partir do segundo vai estar simples, a partir do segundo módulo vocês já vão estar atendendo, tá? Então, boa noite, obrigada, namastê. Obrigada.